Record. Aqui. Bom, beleza. Então, no primeiro exercício, pessoal, nesse exercício da página 245, ó, a gente tem uma fórmula de bastão. Essa fórmula aqui, ó, esse jeito de representar a molécula é chamada de fórmula de bastão. Eu vou representá-la aqui ao lado novamente. Deixa eu só mudar essa cor aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Vamos colocar um azul. Bom, então essa vai ser a fórmula 1, 2, 3, 4, 5. É, Oi? a menina tá pedindo pra entrar. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Nada. Acho que ela conseguiu entrar agora, né? Acho que sim. Bom, se ela não conseguir, você me avisa. Aí o exercício pede para a gente a fórmula estrutural completa, mostrando todos os átomos de carbono e hidrogênio dessa estrutura. Então, cada ponto desse aqui, cada finalzinho de reta, representa um átomo de carbono. Aqui a gente tem um carbono, aqui a gente tem outro carbono, outro, outro e outro. Então, se eu quiser até manter essa representação, eu posso manter, não tem problema nenhum. Mas eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 átomos de carbono enfileirados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabendo que aqui a gente tem uma ligação dupla, né? E aqui nesse penúltimo átomo de carbono, eu tenho mais um átomo de carbono. Agora a gente vai precisar preencher com átomos de hidrogênio. A gente sabe que cada carbono faz 4 ligações. Então, esse átomo de carbono aqui que está fazendo uma ligação, eu preciso completar com mais 3 átomos de hidrogênio. Coloca lá os 3 átomos de hidrogênio. A gente sabe que a gente poderia colocar aqui só do ladinho, por exemplo, um H3 aqui. Pode, não tem problema. Mas a gente vai fazer o passo a passo aqui para que vocês possam entender. Ó, esse carbono está fazendo 1, 2, 3, precisa de mais uma ligação. Esse carbono, 1, 2, 3, precisa de mais uma ligação para hidrogênio. Tá? Então, eu completo as ligações com átomos de hidrogênio. Esse carbono está fazendo 1, 2 ligações. Vamos colocar hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3. Então, eu coloco um hidrogênio aqui. Esse carbono está fazendo uma ligação apenas, então eu coloco 3 átomos de hidrogênio. E esse último átomo de carbono precisa de mais 3 átomos de hidrogênio. Ok? Então a gente tem esse esqueleto de átomos de carbono. Ok? Posso contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho um C7, H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, C7, H14. Essa é a fórmula molecular desse composto aqui. Agora, na letra B pede o nome oficial e o PAC. A nomenclatura oficial desse composto. Então, aqui a gente percebe que a gente tem duas coisas importantes nessa cadeia carbônica. Tem uma ligação dupla, essa ligação aqui, ó, e eu tenho também essa ramificação. A ligação dupla e a ramificação, elas precisam aparecer na nomenclatura. Agora, qual será o carbono de número 1? O carbono da esquerda ou o carbono da direita? Se eu começar da direita, ó, carbono 1, carbono 2 é que faz a ligação para a ramificação. Se eu começar da direita, carbono 1 e o carbono 2 que faz a dupla ligação. Então, de certa forma, eu vou ter que escolher. Ou eu escolho a dupla, ou eu escolho a ramificação. Na verdade, essa escolha não depende tanto da gente. Tá? Essa escolha depende das prioridades que a gente tem dentro da química orgânica. A prioridade é para a ligação dupla. Tá? Então, quem leva vantagem nesse jogo entre ligação dupla e ramificação é a ligação dupla. Esse, então, vai ser o carbono número 1
esse vai ser o 2, esse vai ser o carbono 3, carbono 4, carbono 5 e o carbono de número 6. 6 átomos de carbono e no carbono de número 5 nós temos uma ramificação e essa ramificação tem apenas um carbono e a gente chamou essa ramificação de ramificação metil, ok? Então, no carbono de número 5, eu tenho uma ramificação metil, 6 átomos de carbono, X. No carbono de número 2, eu tenho uma ligação dupla, X2N. Então, olha a nomenclatura desse composto aqui, ó. 5-metil, X2N. Ok? Vamos lá, adiante, no exercício número 2. Exercício número 2. Deixa eu pegar aqui. Da Unip aqui, né? Tem esse composto aqui, ó, grandão. Vamos desenhar ele aqui na nossa tela para poder facilitar. Então, ó, ele tem vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos colocar mais para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí puxou para cá, fez uma ligação aqui, puxou para cá, e aí continuou com mais alguns carbonos. Então, essa é a estrutura que a gente tem no exercício de número 2. A gente tem uma ligação dupla aqui. A gente tem uma outra ligação dupla aqui. Deixa eu só ampliar isso aqui, para ficar mais fácil de desenhar. Aqui para cá. Ok. E o que mais nós temos? Nós temos um grupo hidroxila, um grupo OH aqui, HO. Beleza, esse é o exercício número 2. Vamos ver o que ele pede. A fórmula molecular desse composto, desse feromônio. Vamos ler aqui, ó. Certos odores são usados por animais para estabelecer uma comunicação química entre indivíduos da mesma espécie, como, por exemplo, marcar trilhas ou para atração sexual, na época de acasalamento. Esses compostos, chamados de feromônios, são usados pelo homem em quantidades muito pequenas, em armadilhas, servindo para atrair e matar insetos prejudiciais. Basta 1 vezes 10 elevado a menos 13 gramas do feromônio para abaixo para atrair grandes cardumes de peixes. Então, tem esse feromônio, essa pergunta foi uma pergunta adaptada, tá? Porque a gente percebe que tem uma quantidade aqui, ó, ele ia utilizar na estequiometria, no cálculo estequiométrico, mas o exercício que a gente vai resolver não tem cálculo estequiométrico, tá? Ele só usa fórmula molecular mesmo. Então, ó, esse aqui, vamos ver quantos átomos de carbono que a gente tem. Esse é o primeiro átomo de carbono, ó, da esquerda, né? Porque esse carbono está ligado à hidroxila. Esse aqui não é carbono, tá? É só uma ligação entre carbono e oxigênio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá vendo que acabou aqui, ó? Eu posso colocar aqui, ó, 14, subir, 14, 15 e 16. Posso subir, não tem problema nenhum. Eu sei que aqui, ó, eu tenho uma ligação para OH, para hidroxila, e agora a gente precisa preencher com átomos de hidrogênio, ok? Para evitar de ficar fazendo riscos aqui, ó, eu já vou colocar logo de cara. Aqui eu tenho um H2, porque esse carbono está fazendo
duas ligações. Esse carbono aqui, ó, está fazendo também duas ligações, então eu vou colocar um H2, preencher com 2 hidrogênios para inteirar 4. Esse aqui também, H2, esse vai ser um H2, esse aqui vai ser um H2, esse aqui vai ser um H2, também aqui, aqui vai ser um H2, 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 H2 aqui. Opa, faltaram aqui as duplas ligações, desculpa, deixa eu só cancelar aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, do 5 para o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, tem uma ligação dupla aqui. E depois pula uma e vai para outra, pula uma e vai para outra. Essa coisa aqui é bem importante, pessoal, ó. Olha para essa parte da cadeia aqui, ó. Essa aqui. Quando eu tenho dupla ligação, aí eu tenho uma simples, aí eu tenho uma dupla. Se eu tivesse mais uma simples e uma dupla aqui, eu poderia chamar esse conjunto de ligações conjugadas, tá? Isso vai ser bem importante quando a gente estiver falando dos compostos aromáticos. Compostos aromáticos possuem duplas conjugadas, tá? Então, sempre que aparece uma dupla ligação, depois uma simples, depois uma dupla, daí uma simples, desconfie. Pode ser que a gente tenha um composto aromático aqui no meio dessa estrutura, tá? Que não necessariamente tenha que ser um composto de 6 carbonos, enfim. A gente vai discutir um pouco mais adiante sobre isso. Esse carbono está fazendo duas ligações, então eu preciso de mais 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo ó, 1, 2, 3. Então eu preciso só de mais um hidrogênio. Esse carbono também só precisa de um hidrogênio. Esse carbono de um hidrogênio também, porque já está fazendo 3 ligações. O mesmo para esse. Aqui eu vou ter 2 átomos de carbono, de hidrogênio, né? Aqui eu vou ter 2 também, aqui 2, e aqui eu vou colocar 3. Tá certo? Então aqui eu já completei todos os carbonos com os devidos hidrogênios, com as quantidades que eu realmente preciso. Agora a gente vai estabelecer a fórmula molecular. Oi? Por que ele no final é CH3? Por que aqui no final é CH3? Ó, esse carbono só está fazendo uma ligação. Então ele precisa fazer 4. E é por isso que eu coloquei 3 hidrogênios. Tá? Esse carbono aqui estava fazendo 2. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2 ligações. Então ele só precisa de 2 hidrogênios. Eu coloquei um H2 e isso segue para o resto da molécula. Agora esse carbono aqui, ó, ele está fazendo só uma ligação e ele precisa de 4. Então eu coloquei mais 3 hidrogênios aqui nessa estrutura. Então depende muito da quantidade de ligações que ele já está fazendo. Tá? Sempre o carbono da ponta, se ele está fazendo uma ligação simples, ele vai ter 3 hidrogênios. Tá? Vai ser uma regra, praticamente isso, de que o carbono da ponta vai ter a maior quantidade de hidrogênio se ele fizer apenas uma ligação simples. Ok? Beleza. Bom, vamos contar então os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quem quiser, ó, eu vou me perder na conta. Faz o corte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês gostam de usar marca-texto, ó? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu já tenho a quantidade de carbonos, ó. C16. A gente já pode aqui, ó, a gente já percebe que a letra A e a letra B, a letra A e a letra D não podem ser, nem a letra E, né? Porque na letra A tem 15, na letra D tem 17, na letra E tem 18. Então a gente fica entre as letras B e C, ok? Vamos contar os hidrogênios então. Hidrogênios, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então eu tenho um C16H30. E por fim, o átomo de oxigênio. Então, olha lá a fórmula molecular desse composto aqui, ó. C16H30O.
Eu acho que é extremamente importante, tá? Você saber fazer essa transformação da fórmula de bastão em uma fórmula molecular como essa aqui. Porque os cálculos estequiométricos, como era esse exercício aqui antes dele ser modificado, né? Perceba que aqui, como eu disse, ó, ele está falando, usa 1 vezes 10 elevado a menos 13 gramas desse feromônio para atrair grandes cardumes de peixe. Então, ó, nós não usamos esse valor. Nós não usamos porque o exercício foi adaptado de um outro exercício que usava. Tá? E como que nós vamos usar esses valores em massa, em gramas, né? Utilizando a fórmula molecular. Então, olha só como que é importante, né? Muito importante que você saiba fazer essa transformação. Então, a alternativa correta seria a letra B, ok? Esse exercício 3, alguns mandaram mensagem para mim aí, ó, falando que estavam com dificuldade em resolver esse exercício 3. Falar sobre a fórmula da amônia, né? Eu acho que o grande dificultador desse exercício foi que a gente tem uma mesma ligação sendo representada de 3 formas diferentes. Tá vendo aqui, ó, o nitrogênio é o átomo central, tem uma ligação que a gente já está acostumado a fazer, tem uma outra ligação que é basicamente um triângulo aqui, ó, para outro hidrogênio, e uma outra ligação que é um pontilhado. Por que que elas são diferentes? Elas são diferentes só para mostrar que elas pertencem a planos diferentes, a coordenadas diferentes. Ou seja, é como se esse hidrogênio permanecesse no plano, esse outro hidrogênio ele estivesse saindo do plano e esse outro hidrogênio estivesse entrando no plano, para falar que essa estrutura é uma estrutura tridimensional. Então, não assustem, não se assustem quando vocês encontrarem essas representações, porque ela é exatamente uma ligação química, tá? Uma ligação iônica ou uma ligação covalente, tá bom? Nesse caso, é uma ligação covalente. Aí a pergunta é, com relação ao plano do papel, localize os 4 átomos e o par de elétrons não ligante. Então, os 4 átomos são esses aqui, olha lá. Esse. O nitrogênio e o hidrogênio, esses dois aqui, ó, esses dois pares, esse par aqui, eles estão no mesmo plano. Já esse átomo de nitrogênio com esse hidrogênio, esse hidrogênio está entrando no plano e esse aqui está saindo. Então, é só você mostrar, né, nesse exercício, ele fala, ó, mostra para mim quais são os elementos. Esses são os elementos. Tenho 3 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio formando a molécula de NH3, de amônia, tá? E aí ele pede também para você localizar o par de elétrons não ligante. O que é o par de elétrons não ligante? É esse par aqui, ó. Esse par de elétrons que está aqui. Esse par de elétrons, nós podemos também fazer uma ligação covalente, chamada de ligação covalente dativa. Mas nem precisa colocar isso aqui, essa informação, tá? O único ponto interessante é que você tem que destacar esse parzinho aqui, esses 2 pontinhos, porque é aqui que a gente tem o par de elétrons que não está ligado a nada. Ele pode fazer uma outra ligação, mas ele não está fazendo essa ligação. Ok? Então, era para você dialogar a respeito disso aí, nesse exercício, tá? Nesse exercício que fala sobre a molécula de amônia. Tudo bem? Bom, indo um pouco mais para frente, a gente tem o módulo 37, que fala sobre funções orgânicas oxigenadas, o álcool e o fenol. Ok? Deixa eu ver se eu dou um novo aqui, uma nova camada. Aqui, beleza. Então, vamos lá. Então, agora a gente começa a falar sobre o álcool e o fenol do módulo 37. E aí a gente já tem o desenho, né, de uma caneca de cerveja, de uma taça de vinho, de um cálice de vinho, de uma estrutura, umas bolinhas aqui, que eu gostaria de dedicar um tempo um pouco maior para falar sobre ela, que é o fenol, né? Mas aqui a gente tem um background legal aí para essa aula, né? O que é um álcool e onde ele é usado e o que é um fenol, tá?
Essas duas primeiras representações são representações de álcool. Então, a gente tem o álcool etílico, o etanol. A gente tem o álcool combustível, que também é o etanol. A gente tem o álcool que está nas bebidas alcoólicas, que também é o etanol. Ou seja, nós temos vários tipos de álcoois, e esses álcoois, eles são encontrados, são inseridos, né, numa estrutura orgânica de formas diferentes, tá? Cada um tem uma aplicação. Eu acho que é extremamente importante que nesse primeiro momento você entenda, não existe um tipo de álcool. Não existe, assim como não existe, por exemplo, um tipo de sal. Quando a gente fala de sal, é só sal de cozinha. Não, você tem sal, o sal de cozinha, você tem o sal, aquele sal do Himalaia, você tem o sal sulfato de cobre, você tem o sal usado na agricultura, você tem sal usado no controle de pH do solo, você tem vários sais, tá? Cada sal tem uma aplicação correta, uma aplicação específica, tá? Então, não é só um tipo de sal que nós temos, assim como não é só um tipo de álcool. Quando a gente fala de álcool, essa substância é um álcool. É uma visão um pouco generalizada do que é um álcool, né? Porque eu tenho vários tipos. E a gente vai ver nessa aula que realmente são vários tipos e cada tipo tem um nome específico, tudo bem? Antes de mais nada, eu acho muito importante que a gente entenda, deixa eu só fechar aqui o meu vídeo para que eu possa ter um espaço maior para trabalhar aqui, tá? Bom, então acho que é muito importante que a definição de álcool, né? Vamos colocar aqui a definição de álcool. O álcool é todo aquele composto que tem hidroxila, ok? Um grupo OH, e esse grupo OH está ligada ou ligado ao carbono saturado. Ao carbono saturado. O que é o carbono saturado? É aquele carbono que faz só ligações simples. Então, veja bem, eu tenho aqui, carbono, 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 e aqui eu vou colocar uma dupla e vou ligar ao OH. Perceba que essa hidroxila, ela está ligada ao carbono, perfeito. Mas esse carbono, ele não é um carbono saturado, ele é um carbono insaturado. Então, essa estrutura não é um álcool, tá? É uma outra estrutura que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Que são os enóis. Mas para que seja álcool, eu tenho que ter carbono, carbono, e esse carbono está ligado ao grupo OH, a hidroxila. Olha lá, a hidroxila, do lado da hidroxila tem um carbono, então é um álcool. Sempre que isso acontecer, pessoal, de ter uma hidroxila ligada ao carbono, eu tenho um álcool, ok? Agora, como que fica o nome desse álcool? Obrigatoriamente, o carbono número 1 é esse carbono que está aqui, ó, que está fazendo a ligação para o álcool, para a hidroxila. E o carbono de número 2 é aquele que está aqui ao lado. Se eu voltar lá às aulas um pouco, eu vou ver que a nomenclatura de 2 átomos de carbono é ET. O tipo de ligação existente entre esses átomos de carbono é a ligação AN. Então, eu tenho o etan. E todo álcool, toda hidroxila, sempre que você tem uma hidroxila aqui na estrutura, você vai colocar a terminação ol, porque o álcool termina em ol, ok? Então, sempre que tem uma hidroxila, nós vamos colocar, ao invés de colocar o no final, nós vamos colocar ol. Então, essa vai ser a molécula de etanol. Okay? É claro que você vai ter que completar com hidrogênios, né? Porque, por exemplo, esse carbono está fazendo uma ligação só, então preciso colocar mais 3 hidrogênios. Esse carbono, preciso de mais 2 átomos de hidrogênio, e assim sucessivamente, formando um composto C2, H, eu tenho 3 mais 2, 5, mais 1, 6, C2H6, e o átomo de oxigênio. Então, olha lá, a molécula de etanol é essa aqui, ó, C2H6O. Essa é a estrutura, fórmula molecular, e eu posso até fazer a fórmula de bastão. Olha lá a fórmula de bastão do etanol, como que fica fácil. Bem simples, ó. 1, 2, ligado à hidroxila. Ok? Bem tranquilo, né?
Bom, vamos lá um pouco mais para frente. Aqui ele vai falar sobre o álcool, a nomenclatura oficial do álcool, alguns exemplos, e aí chega numa parte bem importante, né? Que ele fala sobre alguns tipos de álcoois. Olha lá, o primeiro tipo é o metanol, depois a gente tem o etanol e o etanodiol. Por que diol? Porque, olha, perceba, etano, et são 2 átomos de carbono, 1, 2. Acho que aqui na minha tela fica meio difícil de vocês enxergarem, mas eu acho que na apostila de vocês tá fácil aí, né? Então, ó, 2 átomos de carbono e em cada átomo de carbono eu tenho uma hidroxila. Então eu chamo isso de um diol, ok? E aí ele fala sobre as aplicações de cada um desses álcoois. Vamos fazer a leitura bem objetiva aqui desse quadro. O metanol, o álcool metílico, é um líquido incolor de odor semelhante ao etanol. No entanto, é muito tóxico, ocasionando cegueira e mesmo a morte. Então, olha lá o metanol. Esse metanol, que é muito parecido com o etanol, ele é letal, né? Ele causa cegueira se cair nos olhos, ele é tóxico, né? Ele pode ser, pode ter as mesmas funções, né? As mesmas características do etanol, mas é claro que o seu uso é proibido, é controlado, né? Só em algumas situações é que ele é utilizado, né? Então, algumas indústrias utilizam esse metanol, tem que ter todo um protocolo para comprar, para transportar esse material, enfim. Diferentemente do etanol, né? O etanol, que é o nosso álcool combustível, o álcool que nós utilizamos para abastecer o automóvel, ele pode ser produzido graças à fermentação da cana de açúcar, alguns cereais, enfim, né? Então, esse etanol é muito versátil, nós temos aí uma grande quantidade de etanol sendo produzido aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, né, com as plantações de cana, enfim. E aqui a gente tem o etanodiol, né? O etanodiol é um líquido incolor, viscoso, de sabor doce, ponto de ebulição de 197. Nos países de inverno rigoroso, utilizam como substância anticongelante. Isso é utilizada, é adicionada à água dos radiadores para que ele não congele. Então, vamos colocar em países muito frios, Noruega, lá no Alasca, no norte dos Estados Unidos, lá na Rússia, né, que são lugares muito frios, para que o líquido que a gente tem dentro dos automóveis não congelem, eles adicionam um etanodiol para diminuir a temperatura de fusão. E o mesmo acontece com a temperatura de ebulição também, né? Se a gente for aqui ao posto de combustível aqui de Tararé e pedir um fluido de radiador, pode ser que esse fluido seja o etanodiol. Ele evita que o carro, entre aspas, né, o carro ferva, né, a água entre em ebulição muito rapidamente, você tem um aumento significativo de pressão no motor do automóvel, estragando, né? Então, cada um desses álcoois possui uma aplicação específica. E a gente não tem só um tipo, também não temos só 3 tipos de álcool. Nós temos vários outros. E a gente vai ver ao longo dessa aula que realmente são vários tipos de álcool, ok? Bom, aí nós temos a possibilidade de ter ramificações em álcoois. Vamos colocar aqui alguns exemplos para vocês. Olha, eu não vou completar com hidrogênios. Tá? Eu não vou completar com hidrogênios, eu vou só colocar os átomos de carbono. Ó, aqui eu vou ter uma hidroxila, um grupo OH, e aqui do outro lado eu vou ter um CH3. Ok? Então, olha lá, cadeia carbônica que eu tenho aqui. Obrigatoriamente, o carbono de número 1 é o carbono da hidroxila. Esse aqui vai ser o carbono número 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, e aqui eu tenho o carbono de número 4. O que eu tenho no carbono de número 3 é uma ramificação, chamada de ramificação metil, ok? Metil. Nome dessa cadeia carbônica, eu tenho no carbono de número 3, o metil, então é 3-metil. 4 átomos de carbono, but.
No carbono, desculpa, as ligações, eu só tenho ligações simples, então eu tenho o butan. E no carbono de número 1, eu tenho a hidroxila. Então, eu coloco 1, tracinho, ol. Olha lá, 3-metil, butan, 1-ol. Antes de começar, novamente, antes de dar continuidade à aula, eu vou só encerrar porque falta 1 minuto para acabar essa aula e eu já mando o link para vocês de novo no grupo do WhatsApp, tudo bem? Beleza. Tá bom.